Olá, eu sou o professor Felipe Aron e hoje teremos mais um Nada Mais Que a Verdade, onde vocês fazem as perguntas e eu respondo. Para participar deste quadro, faça sua pergunta nos comentários deste vídeo aqui. Pode até demorar, mas com certeza eu responderei a sua pergunta. Todas as perguntas ficam guardadas no meu banco de dados e não se preocupe. Então vamos lá, primeira pergunta, Cauã Pimentel. Quando criou o canal, quais foram as dificuldades? Existem duas dificuldades. A primeira é editar os vídeos. Isso dá muito trabalho, às vezes leva horas. Quando eu tive a ideia do canal, há 1 ano e meio atrás, eu não tinha a menor noção de como editava os vídeos. E fui aprendendo a mexer no Sony Vegas, que é o programa de edição, assim, ó, tateando, tentando aqui, tentando ali, experimentando. Eu acho que a minha edição melhorou alguma coisa nesse tempo. Se você pegar um vídeo antigo e um novo, vai perceber algumas diferenças. Mas entra também o fato que eu sou uma pessoa muito perfeccionista. Então já ocorreu de eu fazer um vídeo e quando eu tô editando, falar: ah, meu, isso aqui não dá pra entender nada, tá mal explicado, tá cheio de furos, não gostei. E aí eu fui lá e refiz o vídeo. Porque por mais que naquele dia eu sinta que eu perdi o meu tempo, o vídeo vai ficar na internet pra sempre. Então sou eu ali, é o meu nome, é a minha marca. E eu quero que meus vídeos sejam algo que eu possa me orgulhar, que a pessoa assista e mesmo quando ela não concordar, ela fala: pô, o cara argumentou bem e tal, tá bem explicado. Ou então que todo mundo assiste e fala: ah, dá pra entender direito o que ele explicou. Mesmo sendo um assunto difícil, ficou fácil. E uma outra dificuldade é a de divulgar os vídeos. Porque muita gente tem canal e muita gente tá divulgando seus próprios vídeos e tal, e você é mais um no meio. É que nem elogio, tem muito mais credibilidade quando parte de outras pessoas. É muito melhor do que você falar: assista o meu vídeo, ou alguém falar: olha, assiste o vídeo desse cara, é mó legal. E facilita um pouco quando as pessoas se inscrevem, porque o número de inscritos dá credibilidade ao canal. Então é por isso que eu sempre falo: se inscreve aí no meu canal e deixe o seu like, divulgue o meu vídeo, ajude o meu canal a crescer. Não é nenhuma demagogia, mas são vocês que tornam o canal grande. Bom, mas então é isso, chega de blá blá blá. Vamos lá, Samuel Mineiro. Professor, você já deu aula pra mim do Tradição. Uma coisa que eu não perguntei foi quantos anos você tem. Tenho 31. E se você gostaria de ter nascido em outra época da história? Olha, na verdade não. Eu gosto de ter nascido na época que eu nasci, porque na realidade o que eu sempre penso é o que vem agora nessa próxima pergunta aqui, ó. Tafael Barbosa. E aí, professor, de boas? Ótimo vídeo. Tô conseguindo memorizar mais coisas graças ao seu canal. Fiz uma prova recentemente e saí muito bem na parte de história. Obrigado. Agora a pergunta kkkkkk. Se você pudesse viajar no tempo uma vez para ver um fato histórico, que fato gostaria de presenciar? E aí, outro aqui, Tafael... Ué, de novo? Não adianta, pessoal, fazer a mesma pergunta 2 vezes ou 3 vezes. Tem uma galera que tá fazendo isso. E, pô, eu guardei a sua pergunta. Faz uma vez e tá ali. É que nem apertar o elevador, o botão várias vezes. Não vai mudar nada, ok? A minha resposta é o seguinte: eu gostaria de estar lá há 2000 anos, na época de Jesus, para presenciar o momento em que ele viveu, para ver se o que dizem lá nos livros bíblicos realmente aconteceu, se ele fez milagres, se ele era diferente das outras pessoas. Porque dependendo do que eu visse, iria mudar totalmente a minha concepção de mundo. Será que ele realmente fez tudo aquilo? Até mesmo a tal da ressurreição? Será que tudo isso é verdade? Ou será que não, que é apenas um conto? Também gostaria de estar em 1945, lá no bunker do Hitler. Claro, como alguém invisível, apenas um espectador, porque senão eles iriam me matar. Então eu gostaria de ver e poder presenciar se ele realmente se matou, ou se essas teorias da conspiração que o cara foi para a Argentina ou para a União Soviética, se isso tem fundamento. É algo que as pessoas me falam: ah, o Hitler morreu mesmo? O pessoal vai saber. Então eu gostaria de ver. E também gostaria de estar lá no Renascimento, na época do Shakespeare, quando ele escreveu suas peças, apresentou, porque eu gostaria de saber se ele existiu mesmo. Porque há uma grande dúvida.
por parte de alguns historiadores. Pelo fato dele ser um artista fora do comum, com um vocabulário muito extenso. Alguns dizem que era um nome usado coletivamente por vários escritores, com medo de perseguição. E se ele existiu, eu gostaria de poder conversar com ele, porque para mim é um cara muito à frente de seu tempo, um cara que conhecia realmente os sentimentos humanos e alguém que eu gostaria de conhecer. Claro, eu não saberia falar no inglês arcaico, mas eu acho que quem inventou uma máquina do tempo não vai ter problema nenhum em inventar um Google Tradutor simultâneo, né? Então vamos lá agora. Próxima pergunta. Fernando Rodrigues, pergunta polêmica. Tava demorando, né? Eu já tenho minha visão. 1964, golpe ou contragolpe no seu ponto de vista? Antes de mais nada, o contragolpe também é um tipo de golpe, não é? Mas a minha resposta vai além disso. Eu vejo que, na época do regime militar, era comum o governo chamar o que aconteceu de a revolução. Depois da redemocratização, começou a ser mais usado o termo o golpe. E atualmente eu vejo muita gente que é a favor do que aconteceu chamá-lo de contragolpe. Eu deixo claro que eu não gosto desse jogo de palavras ideológico, porque parece que a questão virou muito pessoal para as pessoas. E quando você estuda história, você tem que ter um certo distanciamento dos fatos. Veja bem, em 1840, um fato muito mais antigo, ocorreu o que a gente conhece como o golpe da maioridade. É um nome que ficou consolidado. E mesmo assim, muitas pessoas, a qual eu até me incluo, acreditamos que esse golpe foi benéfico, porque o Brasil estava passando por um caos durante a regência e os caras colocaram lá o Dom Pedro II de 14 anos para ser o imperador, o que acabou por restaurar a unidade do Brasil e estabilizar as coisas. Ainda assim, foi um golpe. Então o nome que você vai usar não importa tanto, não é isso que define. E sim, se aquilo gerou coisas boas ou coisas ruins, a que isso levou. Então, no meu entender, 1964 foi um golpe de Estado. Esse golpe ele pode ter tido implicações positivas e negativas. Se você despira a história do seu maniqueísmo, do seu bem contra o mal, história não é Hollywood, história não é Harry Potter, Dragon Ball. Quando a gente pega o João Goulart e o grupo em torno dele, eles tinham um projeto pro Brasil, eles tinham ideias, eles não eram, como será que vamos destruir o Brasil hoje? Não, eles tinham sua própria ideia do que fazer. Claro, você não é obrigado a aceitar tudo e nem concordar com tudo. Você pode criticar à vontade. Eu, inclusive, sou um grande crítico do João Goulart e das ideias dele, do projeto que eles tinham pro Brasil. Mas nem por isso eu preciso classificá-los como mal contra o bem. E isso vai calhar bem com a minha próxima pergunta. Matheus Gabriel, qual sua opinião sobre o regime militar? E Iago Balesteiro, qual sua opinião sobre uma nova ditadura? Tem gente que quando vai falar de ex-namoradas, ex-namorados, sempre fala: aquela era louca, aquela outra não tinha caráter, era uma safada, e aquela outra é uma fria, uma frígida, não queria nada. E a pessoa quando tá me falando isso, eu sempre penso: mas e você? Você era o santo? É o namorado perfeito? Será que de alguma forma você também não contribuiu para estragar os relacionamentos? Mas claro, na cabeça daquela pessoa só vai ficar um lado da história contado, que é o lado que o agrada, porque provavelmente seria muito traumático para ele encarar as sombras dentro de si, e é muito difícil para aquela pessoa encarar que não, talvez um grande culpado de todos os relacionamentos terem dado errado fui eu mesmo, foi minha atitude, a minha postura. E eu acho que a gente não deve fazer a mesma coisa com a história. Então eu vejo muitos professores, muitos historiadores acharem que é quase um pecado você falar alguma coisa boa do regime militar. E isso gerou uma reação. Certas pessoas que não gostam da esquerda começaram a endeusar o regime militar e a vê-lo como grandes tempos do Brasil. Não é nenhuma coisa nem outra. Vamos entender com distância. Ele teve o seu mérito no milagre econômico, é verdade. Por outro lado, eu vejo que esse regime deixou o poder subir a cabeça. Quando eles chegaram ao poder, a ideia era fazer uma eleição em 66. E é aí que eu acho que foi o verdadeiro golpe, porque eles cancelaram essa eleição e se mantiveram no poder achando que eram os salvadores
salvadores da pátria, embriagados que estavam pela popularidade alta que o governo estava tendo. E ao meu ver, isso é uma constante na história do Brasil. Governos com popularidade alta, quando geralmente a economia está indo muito bem, acreditam que eles são a solução para todos os problemas e começam a expandir os gastos públicos, a aumentar os impostos bastante. E foi exatamente o que a ditadura militar fez, e vejam vocês, foi exatamente o que aconteceu no governo Lula e no início do governo Dilma. E ambos, quando enfrentaram uma crise econômica séria, não souberam como lidar. O Brasil entrou numa crise econômica na segunda metade dos anos 70 e entrou numa crise econômica no governo da Dilma. Na realidade, a lição que eu tiro disso tudo é que eu concordo com Ronald Reagan. O governo não vem para trazer a solução, ele é o problema. Aí você vai falar, mas tem um lado moral do governo militar. Tudo bem, muito interessante. O governo que veio para acabar com os comunistas, com tudo aquilo que era imoral. E aí, quando esse governo acaba, o político mais popular é o Lula, e o funk e todo esse tipo de cultura lixo domina a cena brasileira. Será que realmente funcionou? Será que ditaduras funcionam mesmo? Eu entendo muito bem qual foi a ideia do regime militar em tentar impedir essas coisas, mas na minha opinião, eles fizeram como aquele cara que tenta parar a água colocando o dedo na torneira. Quando você tira, sai muito mais água. Bom, aí vamos mudar de assunto. Capitão Ratinho Ryan, você acha que a invasão do Iraque foi necessária? Não, foi uma péssima ideia de George Bush. Era ruim com Saddam Hussein, muito pior com o Estado Islâmico. Porém, eu acho que tão ruim quanto a invasão foi o fato de o Obama, em 2011, de uma maneira totalmente eleitoreira, tirar as tropas do Iraque. Porque se já fez a cagada ali, já tá com as tropas ali, agora tem que manter. Quando os Estados Unidos tiraram, é que ficou aquele vácuo de poder, e pode ver, foi aí que começou a surgir guerra civil na Síria, Estado Islâmico. Então, eu acho que foi uma grande lambança dos Estados Unidos. Fernando Rodrigues, de novo sua pergunta, legal. Parabéns, professor, canal decolando. Muito obrigado. Trump ou Clinton? É aí que tá. Um desses candidatos votou lá no Congresso a favor da guerra do Iraque, enquanto que o outro candidato disse a mesma coisa que eu falei. E se você acha que é o Trump que é a favor da guerra, você está se deixando levar pela mídia brasileira e pelos estereótipos. A Clinton é que foi a favor e o Trump foi contra. Por esse motivo, eu prefiro o Trump. Não que eu ache perfeito, muito longe disso. Mas, já que são esses dois, eu não gosto de ficar em cima do muro. E agora, vamos lá. Ramon, perfeita sua explicação de direita e esquerda. Milton Friedman é mito. Vou deixar minha pergunta. Na sua opinião, qual foi o imperador ou rei medieval mais genial? Abraço. Bom, se você restringe a idade medieval, eu não vou falar nenhum que tenha sido do século XVI em diante. Então eu penso em três. Primeiro, o Justiniano, um grande conquistador que é subestimado pela história. Justiniano foi sinistro. Ele pegou o Império Bizantino e conquistou as terras ali dos povos germânicos, quase que refazendo o Império Romano temporariamente. Além disso, ele foi importante em outras áreas. O Código de Justiniano foi inovador, dando liberdades individuais que até hoje a gente entende como importantes. Um outro seria Maomé II, do Império Turco-Otomano. Simplesmente o cara pegou os otomanos, que eram um império ali entre outros, e transformou na civilização mais temida de sua época. O cara conquistou os bizantinos, botou o terror ali no sudeste europeu e fez tudo isso com os nobres otomanos desacreditando. E um outro nome seria Carlos Magno, cara que revolucionou, cara que praticamente foi o precursor do feudalismo na Europa. Ele criou um novo método de governar um grande império. Então ele transformou aquele reino dos francos ali no que depois veio a ser o Sacro Império Romano Germânico, a entidade mais importante da Europa medieval. Claro, o grande problema foi não ter tido um sucessor fixo. Então o seu império foi se dividindo depois que ele morreu. E bom, então é isso aí por hoje. Respondi várias perguntas, estou aguardando a sua. Espero que vocês tenham se divertido, que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui, meus amigos, e falou!